of space between 2 points, the interval that separates us from where we are and where we want to be. Distance. There are countless ways to measure this separation. If you stacked 1 million atoms on top of one another, the distance would equal the width of a human hair, the average distance between the top of the human head to the bottom of one's feet, the width of the Grand Canyon, the distance across the United States. The Earth is 93 million miles from the Sun. We are 2.5 million light years away from the closest galaxy. Distance. We have constantly sought new ways to overcome separation. We practically and efficiently improve upon every effort. We attempt to reduce every distance into one that's more manageable and convenient. But there is one separation we cannot overcome, and it's not between continents or the expanse between stars and planets. It is the separation we have all been born into, the separation from our Creator, our Maker, our God. We cannot overcome on our own, not by knowledge, not by our good deeds, and not by our vast resources. But while we were powerless in our sin, Christ came. God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Christ came to us in the form of a baby. He walked the earth as a man. He died a scandalous and inconvenient death on a brutal and bloody cross to once and for all destroy the separation between our Heavenly Father and his children. And he forever conquered the power of death when 3 days later he rose from the grave and left his tomb behind. What was once unobtainable is now freely given to those who will receive. The chasm that once separated us from the King has been overcome. And victory is ours, if we will receive it. Cumprimento a todos com uma boa tarde, bem-vindos à nossa celebração nesta tarde, neste dia que é especial para todos. É o dia que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte e Ele conquistou salvação para nós. E nesta tarde nós queremos celebrar a Deus, queremos celebrar a Jesus Cristo e gostaríamos muito que todos se juntassem a nós. Vamos ter um tempo muito bom, certamente, com louvor, com adoração, com a partilha da Palavra de Deus. Então juntem-se a nós neste momento de celebração ao nosso Deus, de gratidão a Deus e a Jesus Cristo por tudo aquilo que eles fizeram por nós e tudo aquilo que eles trouxeram às nossas vidas. Que Deus ricamente vos abençoe e que possamos juntos passar um bom tempo na presença de Deus. Amém. Boa tarde. Convido-vos a louvar este Deus, que é o Deus da criação, o Deus que era, é e voltará. Este Deus é a nossa esperança e Ele é santo. Santo, Senhor, Tu és. Recebe o nosso louvor. Te louvamos, Deus. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo é. Novo canto ao que sentado está no céu, no trono. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo é. Novo canto ao que sentado está no céu, no trono. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e voltará.
o som dos trovões. Bênção e honra, força, sim, glória e poder só a ti, o único e sábio Rei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e voltará. Com a criação canto louvor ao Rei dos Reis. Tudo tu és para mim, a ti vou adorar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e voltará. Com a criação canto louvor ao Rei dos Reis. Tudo tu és para mim, a ti vou adorar. Te adoramos, Deus. Deslumbrado, maravilhado, só de mencionar teu nome. Aleluia. O teu nome tem poder, Jesus. Clama pelo nome de Jesus nesta tarde. Sim, Senhor. Jesus, tu tens poder. Sim, ó Pai, ficamos deslumbrados na tua presença. Deslumbrado, maravilhado, só de mencionar teu nome. Jesus, teu nome é poder, água para o meu viver. Quão maravilhoso é, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e voltará. Tu voltarás com a criação canto louvor ao Rei dos Reis. Tudo tu és para mim, a ti vou adorar. Vou adorar. Se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei
e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Tu nos ouves, Pai. Obrigado, Senhor. As tuas promessas são reais, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade chorou, foi meu pecado que Ele carregou, foi esmagado
obrigado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem vontade chorou, foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado porque era amar. E tudo isso foi em teu lugar. Se entregou por mim, morreu pra te salvar. Na cruz Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Teu sangue
leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, sim serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esta semana é muito importante para nós, cristãos. Dia dolorosa.
Boa Páscoa para todos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Em trevas encontrou o fio. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Eu contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vai me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
nesta tarde, porque estamos na Páscoa, este é o domingo de Páscoa, eu quero ministrar sobre o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. A Bíblia Sagrada nos diz, em Romanos capítulo 4, no versículo 25, o seguinte: o qual, referindo-se a Jesus Cristo, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. E nós, através desta passagem, entendemos claramente que Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para nossa justificação, para nossa salvação. Isto porque a Bíblia Sagrada nos diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 22, a segunda parte deste versículo, aliás, a Bíblia nos diz aquilo que eu vou dizer ao longo de todo o Velho Testamento, mas é interessante como no Novo Testamento o escritor aos Hebreus mais uma vez referiu esta verdade, este princípio, este facto: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Também diz lá no livro de Levítico, no capítulo 17, versículo 11, o seguinte: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Então, quando o homem ele pecou, a única forma para o homem ser purificado do seu pecado é através do sangue. É necessário haver derramamento de sangue para que o homem possa alcançar remissão dos seus pecados, porque no sangue está a vida. Então é necessário que alguém possa dar a sua vida para remir os pecados de outrem. Nós acreditamos na Bíblia Sagrada por variedíssimas provas e evidências que a mesma não poderia ter sido escrita por inspiração humana. 1600 anos foi o tempo em que a Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores. Centenas de profecias que se cumpriram na íntegra. Então nós acreditamos que o grande autor da Bíblia Sagrada foi Deus, e ele inspirou estes homens para escreverem este livro, que é a palavra de Deus, é Deus a falar connosco. E Moisés, ele escreveu sobre a criação e apresenta Deus como Criador dos céus e da terra. Não sabemos ao certo como tudo aconteceu, mas acreditamos que Deus então criou o universo e Ele também criou o homem. E a Bíblia nos diz que Deus ele criou então o homem à sua imagem e à sua semelhança. E hoje é um facto inegável que a nossa espécie é única, inteligente, capaz de pensar, capaz de decidir à semelhança do seu Criador. E a Bíblia também nos diz que o homem foi criado no início perfeito, mas porque Deus é amor, Ele também criou o homem com livre decisão, ou com poder de decisão, com livre-arbítrio. E a Bíblia Sagrada diz que quando Deus ele criou o homem, Deus o colocou no jardim. E no jardim existiam duas árvores, a árvore da vida. E o homem, ao alimentar-se daquela árvore, podia viver eternamente, sem sofrimento, sem dor, sem enfermidade. Mas também Deus colocou uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a forma de Deus dizer ao homem que ele podia escolher um outro caminho, que não aquele que Deus tinha preparado para ele. E infelizmente o homem decidiu desobedecer e comeu daquela árvore que Deus lhe tinha dito: se comeres desta árvore, então vais escolher um outro caminho. E a Bíblia Sagrada diz que a partir desse momento, dessa desobediência, desse ato de desobediência, o pecado passou a ser uma realidade na vida do ser humano. E ele passou a ser frágil, ele passou a ser uma criatura corrompida. E nós percebemos claramente que a partir desse momento o homem não foi mais o mesmo. Então nós encontramos tudo isso na palavra de Deus. O homem decidiu desobedecer a Deus e como consequência dessa desobediência veio a morte, conforme também Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a Bíblia Sagrada diz que todo homem é pecador, todo homem vive ou vivia, e muitos ainda vivem longe de Deus, fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E a única forma, como eu já disse no início, do homem ser salvo do seu pecado, do seu caminho errante, do seu caminho que o leva para longe do seu Criador, é através da morte de Jesus Cristo, do sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. É interessante perceber lá no início, quando Adão e Eva eles pecaram,
Diz a Bíblia Sagrada que depois de eles terem pecado, eles se esconderam de Deus, porque eles perceberam que alguma coisa mudou radicalmente na sua vida, na sua natureza. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles cobriram a sua nudez, porque eles perderam a sua pureza, a sua santidade. E eles cobriram a sua nudez com folhas de figueira, conforme diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esconderam-se de Deus e que tentaram esconder a sua nudez, o seu pecado. Mas mesmo assim Deus foi ao encontro deles e disse algo extraordinário. Deus foi ao encontro de Adão e de Eva, como sempre Deus fazia no final de cada dia, e perguntou por Adão: onde estás? E encontrou Adão naquela situação de vergonha, tentando esconder a sua nudez. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus ele demonstrou logo naquele momento um grande amor, grande misericórdia para com o homem, para com a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que naquele diálogo que não foi fácil, Deus fez uma promessa extraordinária que nós podemos encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus disse ao próprio diabo que tinha levado o homem a desobedecer por causa da tentação, que tinha levado o homem e a mulher a comer daquela árvore. E a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, neste cenário terrível, dramático, Deus estava ali já a revelar a Adão e Eva o plano da sua salvação. Quando Deus estava a dizer, porém inimizade entre ti e a mulher, Deus estava a dizer isso para o diabo, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava a dizer que da semente de uma mulher iria surgir aquele que iria vencer o pecado, aquele que iria trazer salvação para a humanidade. A humanidade agora que por causa de Adão e Eva se tinha corrompido, mas Deus estava a dizer que haveria um momento na história da humanidade em que através da semente de uma mulher, e Jesus, o Filho de Deus, veio através de uma mulher, Maria, ela engravidou pela ação do Espírito Santo e ela deu à luz o Salvador, aquele que morreu, verteu o seu sangue para nos salvar. E é interessante que ainda neste episódio a Bíblia Sagrada diz que Deus estava a apontar para o sacrifício, para o derramamento de sangue. Adão e Eva, eles tinham tentado cobrir a sua nudez, o seu pecado, com folhas de figueira. Mas a Bíblia Sagrada nos diz lá em Gênesis 3, 21 o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, para que fosse possível Deus vestir Adão e Eva, cobrir a nudez de Adão e Eva com aquelas peles, teve que haver um sacrifício. Um animal teve que verter o seu sangue, e a partir daquele momento Deus então estava a instituir que era através de um sacrifício, que era através do derramamento de sangue que poderia haver remissão para os pecados, que os pecados poderiam ser perdoados. E nós damos graças a Deus porque Deus, Ele traçou um plano de salvação e Deus, Ele cumpriu esse plano de salvação através de Jesus, e nós comemoramos a Páscoa porque foi o ponto alto deste plano de salvação, quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário e verteu o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Deus nunca deixou de amar a humanidade. Deus sempre amou a humanidade. A certa altura, Deus levantou um povo para que através dele pudesse executar o plano de salvar o homem. Deus, ele levantou Abraão e lhe fez uma promessa, dizendo que através da sua descendência Deus iria formar uma nação, e através daquela nação Deus iria dar a sua lei, iria ensinar o povo o seu caminho. E a certa altura, diz a Bíblia Sagrada, que a descendência de Abraão se encontrou no deserto. E eu estou a mencionar este facto porque aqui nós encontramos a celebração da primeira Páscoa. Nós não vamos entrar em pormenores, muitos certamente conhecem a história de Israel no Egito,
E a certa altura Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Faraó, ele foi renitente, e apesar de ter prometido no início que o povo podia sair daquela terra, a Bíblia Sagrada diz que ele endureceu o coração, e foram necessárias 10 pragas para que Faraó pudesse deixar o povo sair daquela escravidão, do Egito. E a Bíblia Sagrada diz que a 10ª praga foi terrível. Diz que Deus enviou um anjo da morte para matar todo o primogênito de cada casa. Mas Deus fez uma coisa interessante. Deus disse ao seu povo para que em cada casa eles pudessem criar uma ovelha, um cordeiro, e que naquele dia em que a morte seria uma realidade em cada casa, a morte do primogênito de cada casa iria acontecer, Deus disse para eles sacrificarem aquele cordeiro e para colocarem o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta do lado exterior, para que o anjo, ao ver aquilo, o anjo da morte, ao ver aquelas casas pintadas com aquele sangue nas portas, pudesse passar por cima, porque o nome Páscoa significa passar por cima. Então veio este dia terrível. É interessante perceber que quando a morte encontrava aquele sangue na porta daquela casa, passava por cima e a morte não entrava naquela casa. Então aí foi instituída a primeira Páscoa, porque Páscoa fala de salvação, fala de sangue, de sacrifício e fala de salvação. O homem encontrava-se, e muitos ainda se encontram na condição de pecadores, mas Deus, Ele deseja que o sangue de Jesus Cristo possa alcançar todas as pessoas. No Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, Deus instituiu uma série de sacrifícios. O povo tinha que ir ao templo, apresentar vários sacrifícios. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos diz que aquele sangue derramado por aqueles animais que eram apresentados em sacrifício no Velho Testamento, no templo, aquele sangue era insuficiente, era imperfeito. Diz lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4, o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes tire os pecados. Versículo 11. E assim todo o sacerdote apareça cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, referindo-se a Jesus, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Sim, aqueles sacrifícios no Velho Testamento apontavam para o grande sacrifício que foi feito por Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício, porque a morte de Jesus foi a única forma que existia para que nós pudéssemos ser salvos. E Deus então enviou Jesus Cristo a este mundo para nos salvar. Por isso é que João Batista, o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho para Jesus, ele a certa altura disse em relação a Jesus, João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João começou a anunciar ao povo uma mensagem de arrependimento, a chegada do Messias. E quando João viu Jesus, ele disse estas palavras extraordinárias: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava a dizer: este é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que vai derramar o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e todos nós somos pecadores e precisamos deste sangue para que a morte eterna não nos alcance. E a Bíblia Sagrada diz que então Jesus Cristo, Ele morreu por causa dos nossos pecados. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Ele ressuscitou. A morte não o pôde deter. Por isso é que Paulo, ele escreveu 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 e 55. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus, Ele se fez homem. Ele foi homem como um de nós. Mas a Bíblia Sagrada diz que Ele não pecou. E porque Ele não pecou, Ele venceu a morte. E como nós já lemos anteriormente, o salário do pecado é a morte. Mas porque Jesus, Ele não pecou, Ele não podia receber este salário, como nós hoje recebemos este salário, se nós não nos arrependermos. Porque todos somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas porque Jesus, Ele venceu o pecado, quando Ele morreu naquela cruz, a cruz não o pôde vencer.
Ele não podia receber o salário do pecado que era a morte. Então ele ao terceiro dia ressuscitou. Por isso é que a Bíblia Sagrada nos diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação. Muito interessante nós entendemos isso. Então Jesus Cristo, ele morreu para que pudéssemos ter acesso novamente a Deus, para que nós pudéssemos ter acesso e fôssemos, aliás, reconciliados com Deus, acesso a este caminho que nos leva ao céu. Porque diz a Bíblia Sagrada lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais já estando reconciliados com Ele, seremos salvos pela sua vida. Ele ressuscitou para garantir a nossa salvação. Jesus, Ele morreu para que passássemos da morte para a vida. João 5,24 diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por isso nós temos hoje paz, temos segurança, que um dia vamos estar para todo sempre com Deus por causa da morte, do sangue que Jesus verteu para nos salvar. Jesus morreu para nos dar paz. A Bíblia Sagrada diz lá no profeta Isaías, e Isaías profetizou cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus, antes do sacrifício de Jesus, mas ele já podia ver aquilo que ia acontecer. Isaías 55, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz que hoje nós estávamos, que hoje nós temos, aliás, foi alcançada pelo castigo que Jesus ele teve na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz também o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos esta paz por causa da salvação, por causa da esperança que Deus nos deu e porque Ele nos reconciliou com Deus. E ainda diz mais, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então fomos purificados de todo o pecado, e agora, por causa desta purificação, nós temos acesso a Deus, fomos reconciliados com Deus e temos esta paz, estamos na luz que é Jesus. Amém? Jesus também morreu para que pudéssemos ser curados. É interessante também percebermos isso. Isaías ele escreveu no capítulo 53 do seu livro, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então na cruz do Calvário, Jesus estava a verter o seu sangue para nos salvar, para nos purificar. Mas Jesus estava a conquistar a salvação, Jesus estava a criar um caminho de acesso a Deus, Jesus estava-nos a reconciliar com Deus, mas também a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava a conquistar a cura para as nossas enfermidades, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus morreu para expiar os nossos pecados, mas Ele ressuscitou para vencer a morte, porque a morte não o pôde deter. E Jesus Cristo hoje nos pode dar vida, e vida com abundância, e vida eterna. E eu quero terminar com uma passagem de Romanos capítulo 8, versículo 31 até ao versículo 39. Ele ressuscitou para nos dar vida sobre a morte, para nos justificar. Diz a Bíblia Sagrada, Romanos 8, 31, que diremos depois a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Eu gosto muito deste versículo 32, porque fala acerca de um amor o amor de Deus, que nós não conseguimos entender, compreender. Porque a Bíblia Sagrada diz que Ele não poupou o seu próprio Filho. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por amor de nós, porque era a única forma de nós sermos salvos, era o único sangue. É o único sangue que nos pode salvar. Jesus conquistou vida para nós. Quando Ele verteu o seu sangue, porque no sangue está a vida. E quando nós recebemos o sangue de Jesus Cristo, nós recebemos a vida de Jesus. Por isso é que Deus não poupou o seu Filho, porque era a única forma de nós sermos salvos, mas Ele o entregou por amor de nós. E agora o versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Hoje, ao recebermos esta salvação, o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós fomos justificados e agora o pecado não mais terá domínio sobre nós.
estamos livres da condenação, do salário, do pecado que é a morte, morte eterna, porque Deus nos tem justificado através de Jesus. E versículo 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, eu gosto muito deste ou antes do apóstolo Paulo, quando ele fez esta pergunta, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e Ele é o único que nos pode dar vida e vida eterna, por causa do seu sangue vertido na cruz do Calvário, e porque Ele venceu a morte, ressuscitou, e Ele pode nos dar esta vida. E a Bíblia Sagrada também nos diz, conforme nós acabamos de ler, que Jesus está à direita de Deus a interceder por nós, que nós possamos a crer nisto mesmo, que Deus nos ama, que Jesus morreu em nosso lugar, e o desejo de Deus é que todos se salvem. Por isso é que Jesus está a interceder a Deus em nosso favor. E o versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas o versículo 37 diz o seguinte, mas em todas estas coisas, e nós podemos olhar para as circunstâncias que estamos a viver, e podemos olhar para estas circunstâncias e dizer, mas em todas as coisas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Todos aqueles que receberam este amor, todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus, receberam o sangue de Jesus sobre as suas vidas, esses são filhos de Deus, estão salvos e ninguém poderá tirar esta salvação. Por isso, nesta tarde, neste domingo de Páscoa, creia que Jesus, ou reconheça que Jesus morreu por si. Ao reconhecer que você é um pecador, você está a reconhecer que Jesus morreu por si. Ao reconhecer que é um pecador, você está a valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, está a valorizar o sangue que Ele verteu em seu favor. Então creia, reconheça isto nesta tarde e creia de todo o seu coração que Jesus Cristo o pode salvar através de uma oração de confissão. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós temos que crer com o nosso coração e confessar com os nossos lábios que Jesus é Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que nós somos pecadores e precisamos deste sangue, do sangue que Jesus verteu em nosso favor na cruz do Calvário. Precisamos que esse sangue nos purifique. Então eu vou convidar a todos para fazer uma oração juntamente comigo neste domingo tão especial, que pode ser o domingo da sua salvação, da salvação da sua alma, do perdão dos seus pecados. Hoje você pode entender o verdadeiro significado da Páscoa, que é o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, que o vai libertar da morte, da condenação, da morte eterna, que lhe vai dar vida, vida com abundância e vida eterna, por causa do sacrifício de Jesus, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados, por causa dos meus pecados, por causa dos pecados de todos nós, mas Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte, venceu o pecado, e Ele nos quer dar esta vitória. Repita comigo esta oração, diga agora, obrigado Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu reconheço que sou um pecador e preciso do Teu perdão, Jesus. Preciso que o Teu sangue me purifique de todo o meu pecado, de toda a minha maldade. Perdoa-me, Jesus. Reconheço que sou um pecador, reconheço que preciso do Teu perdão. Reconheço, Deus, que Tu me amaste de tal maneira que não poupaste o Teu Filho e que enviaste o Teu Filho por amor de mim, para morrer naquela cruz, para verter o Seu sangue para me salvar. Eu reconheço que a Tua morte, o Teu sofrimento foi por causa de mim, por causa dos meus pecados. Mas Te agradeço, Deus, pelo Teu poder. Te agradeço, Jesus, porque venceste o pecado, venceste a morte e ao terceiro dia ressuscitaste e provaste que és o nosso Salvador. Por isso eu reconheço. Diz estas palavras, eu reconheço que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Eu quero declarar nesta tarde que Tu és o Senhor da minha vida. Sê o Senhor da minha vida. Guia os meus passos. Faz-me conhecer o Teu caminho, Jesus, porque reconheço que Tu és o caminho, a verdade e a vida e que eu não posso ir ao céu, não posso ir a receber uma morada no céu se não for através de Ti. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque me ajudaste a entender isto nesta tarde. Obrigado. No nome de Jesus.
Amém. Deus ricamente abençoa a todos. O nosso desejo é que todos possam estar bem, em família, em suas casas, que possamos desfrutar deste dia tão especial, o dia da ressurreição de Jesus, o dia em que nós podemos celebrar a salvação que Deus conquistou para nós através de Jesus. E o nosso desejo, e queremos desejar a todos, aliás, uma Páscoa feliz e que Deus possa continuar a abençoar as vossas vidas. Amém.